Olá, senhores contadores. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da DRE. Peguei uma DRE aqui bem básica, iniciando pela receita, depois vamos verificar as deduções, mais adiante os custos, as despesas e, por fim, o resultado, se vai ser lucro ou prejuízo. Continuando ainda aquele nosso exercício, nós vamos fazer a última parte aqui do ARE. Para quem ainda faz faculdade, tem muito esse razão ainda de ARE, que é a apuração do resultado do exercício. Isso daqui a gente vai ver lá na DRE, mas a gente também vai passar por esse período aqui só para exemplificar. O que é o ARE? É o momento que a gente vai apurar todo o resultado do exercício, seja ele despesa, receita ou custo. Somente contas de resultado. Contas patrimoniais não entram aqui no ARE. O que são as contas patrimoniais? Ativo, passivo, PL. Então, vamos lá fazer o ARE. O mesmo entendimento. Ativo, o mesmo entendimento. Despesa e custo vai ser devedor, então vai entrar desse lado do débito. E receita vai ser credor, vai entrar no crédito. Então, o que eu tive de receita aqui no meu resultado? Continuando aquele exercício que a gente estava fazendo. Eu vou ter os 40 mil aqui de receita, eu só tive ela. E agora, do lado de custo e despesa, que é devedora, a gente vai ter os salários, igual a 2 mil, e o custo, igual a 32 mil. Então, eu tive um resultado de receita de 40 mil menos despesas 34 mil. Esse menos esse, eu tenho um lucro de 6 mil. Então, por isso que ele terminou na parte do crédito. Se eu tivesse um prejuízo, ele ia terminar na parte do débito. Ok, esse mesmo saldo aqui que deu no nosso lucro, ele tem que estar igual ao da nossa DRE. Vamos fazer a DRE agora? Eu fiz uma DRE bem básica aqui, porque a gente tem poucos dados desse exercício, mas a gente tem toda uma estrutura que pode ser feita de outros dados, só que aqui é só para exemplificar o exercício. Então, vamos começar pela receita bruta aqui. A gente pode ter venda de produto, que é o nosso caso, venda de mercadoria, prestação de serviço, quando aquele cliente presta serviço, ele não vende o produto, mas ele presta. Ou ele pode ter as duas situações, tanto venda de mercadoria quanto prestação de serviço. Então, a nossa receita aqui igual a 40 mil. Lembrando que DRE é somente contas de resultado, receita, custo, despesa. Impostos sobre a venda. Como é um exercício simples, a gente não teve essas informações, mas aqui do lado a gente pode ver que os impostos sobre vendas, as deduções da receita, aqui, ó, deduções da receita pode ser imposto sobre venda, que pode ser ICMS, PIS, COFINS, o abatimento também do Simples Nacional. Eu posso ter também vendas canceladas, que eu não tive, mas eu coloquei aqui só para exemplificar. Posso ter abatimentos, entre outros. Próximo, a nossa receita líquida, ou seja, receita bruta menos impostos, menos vendas canceladas, eu tenho a minha receita líquida. Aí eu vou descontar o meu custo, que é o CMV, daquela mercadoria que eu vendi, que ele está aqui embaixo, 32 mil. Como é uma despesa, eu vou colocar ele negativo. Mesma estrutura aqui da nossa DRE. Custo das vendas, eu posso ter a mesma coisa. Assim como eu tive vendas, eu posso ter o mesmo custo para elas. Eu posso ter custo sobre venda de mercadoria, custo sobre prestação de serviço. Como o nosso aqui é venda para mercadoria, é o CMV. E aí eu encontro o meu resultado bruto, ou lucro bruto. O que vai ser o meu lucro bruto? Minhas receitas líquidas, minhas vendas líquidas menos o meu custo. Igual como está a nossa estrutura aqui, ó, resultado operacional bruto. Próximo será as nossas despesas. As despesas, elas são bem amplas. A gente pode ter despesas com vendas, que nem aqui o nosso quadrinho exemplificando, despesas administrativas. Tem um vasto mundo de despesas.
Mas como a gente só está exemplificando o exercício e nesse exercício a gente só teve despesa com salários, então eu coloquei aqui outras despesas só para lembrar que elas existem, mas aqui a gente só teve despesa com salário. Vamos colocar um sinal aqui negativo, que é uma despesa, e aí a gente termina a nossa DRE. A gente teve um lucro de 6.000. Percebam que esse lucro ele é igualzinho ao ARI, porque é a mesma apuração, só que aqui é de forma detalhada. Mais abaixo desse lucro ou prejuízo, porque aqui a gente só está para exemplificar, mas dependendo da tributação da empresa, se ela for lucro presumido ou lucro real, a gente vai ter ainda apuração de impostos. Então, a gente não vai chegar no lucro bruto, a gente vai chegar no resultado operacional antes do imposto de renda, aqui nessa parte. E aí, a gente vai calcular o IR e a contribuição de acordo com a alíquota. E somente após a apuração, aí sim a gente vai ter o nosso resultado líquido do exercício. Se fosse o Simples Nacional, a gente não ia ter esse RPJ aqui embaixo, a gente ia ter o Simples Nacional aqui, ó, no abatimento das receitas. Simples Nacional não é despesa e nem é custo. Portanto, se ele não é despesa, ele não vai estar aqui nessa parte de baixo, aqui onde tem provisão de IR e contribuição. Ele vai estar bem aqui, abaixo da receita bruta, aqui na dedução de impostos sobre a venda. Então, essa DRE aqui foi só para exemplificar que depois de a gente fechar todos os razões, nós vamos ter que apurar uma DRE, informando qual foi a minha receita, qual foi os meus impostos sobre aquela receita, se eu tive venda cancelada, qual o custo que eu tive, qual a despesa que eu tive, e aí sim chegar no resultado. Percebam que todas essas informações, elas estão aqui, mas de forma organizada ela vai ficar aqui na DRE. E somente após a DRE, agora eu posso montar o balancete, porque eu preciso do meu resultado do período para colocar lá no final do meu balancete. E o resultado do período foi o quê? Foi os 6.000 de lucro que eu tive.